Bom, vamos resolver mais um problema envolvendo a convecção. Agora, para efeito de transferência de calor, um homem em pé pode ser modelado como um cilindro vertical de 30 centímetros de diâmetro e 170 centímetros de altura, com as superfícies superior e inferior isoladas e com a superfície lateral na temperatura média aí de 34 graus Celsius. Sem a presença de vento, determine a taxa de perda de calor por convecção desse homem no ambiente a 16 graus Celsius, né? Bom, primeiramente, né, quando a gente não há presença de vento, nós vamos ter convecção natural. Convecção natural é o número, o parâmetro dimensional que relaciona aí os fenômenos de transferência de calor com a convecção natural é o número de Grashof e o número de Rayleigh. O número de Grashof nós vamos precisar então das seguintes propriedades para a gente calcular: densidade, que é o ρ, o μ, o beta, né, que é a temperatura, o coeficiente de expansão volumétrica, o g é a gravidade, nós já sabemos. Temos aí o comprimento característico que nós precisamos definir. Bom, no caso de um homem, um cilindro horizontal, né, nós vamos ter aí o desenvolvimento de de um escoamento típico, parecido, né, com uma placa vertical. Se a gente desenhar aqui uma placa, um cilindro, né, vamos fazer aqui um breve esboço aqui. Imagina que eu tenho aqui um cilindro, né? Eu tenho aqui um cilindro aquecido. Eu tenho aqui uma placa aquecida. Como é que vai se formar aí a camada limite, né? No cilindro vai formar algo aqui. E também na placa nós vamos ter algo formando assim. Então a gente pode aproximar aí, frequentemente um cilindro vertical por uma placa vertical. Evidentemente eu preciso ter um diâmetro razoavelmente grande, não pode ser um fio vertical, por exemplo. Nós não vamos ter vamos poder fazer essa aproximação. Então nós vamos adotar as propriedades aí de uma placa vertical. Para a placa vertical, o beta deve ser avaliado aí na temperatura T infinito. Okay? Então vamos começar a calcular aí as nossas propriedades. A primeira propriedade que eu vou calcular é o beta, né, que é 1 sobre minha temperatura aí do infinito. Sempre que eu tiver uma operação matemática de divisão com temperatura, né, vou usar Kelvin. Então tem 1 mais 16 graus Celsius, né, 16 mais 273. Ficamos aí com 3,46 vezes 10 a menos 3. Kelvin menos 1. Bom, a temperatura média para a gente obter as demais propriedades, né? A temperatura da superfície mais a temperatura do ar dividido por 2, que é 34 mais 16, dá 40, 50 por 2 dá 25, né? Então, 25 graus Celsius. Então, eu vou obter as demais propriedades que eu preciso aí para o ar, né? A 25 graus Celsius. Bom, as propriedades do ar estão na tabela A15. Tabela A15, propriedades do ar, 25 graus Celsius. Eu vou ter aqui esse conjunto aqui de propriedades. Eu vou anotar então ρ, a gente já viu que apareceu ali no número de Grashof. Preciso do Prandtl, preciso do K e preciso do μ. Né? Então eu vou anotar todos esses números aqui no papel. Então temos tabela A15. O ρ vale 1184 quilogramas metro cúbico. O número de Prandtl vale 72,96, 0,7296. O μ vale 1,849. Fiz 10 a menos 5 quilogramas metro segundo. E o K
vale 0,02551 watt metro Kelvin. O meu número de Grashof, né, nós podemos obter aqui da nossa o formato de convecção, né, a gravidade. Eu já vou calcular o Rayleigh direto. Vai ser o Grashof vezes o Prandtl, né? Então o Grashof é 9,8 vezes o beta, que é 3,46, 10 a menos 3, vezes o ρ, que é 1,184 ao quadrado, vezes a diferença de temperatura, 34 menos 16, dá 18, vezes o comprimento característico, que na placa vertical é a própria altura da placa, então é 1,70, 0,17, não, 1,70 metros, dividido aí por o mi ao quadrado, que é 1,849 10 a menos 5 ao quadrado, que vezes o Prandtl, que é 0,7296. Então, meu número de Rayleigh será o comprimento característico aqui é cubo, né? Eu estava esquecendo aqui. Cubo vezes 0,7296 dividido por 1,1849. Achei 2,18 vezes 10 a 10 é o nosso número de Rayleigh. Bom, vamos ver aqui qual correlação que a gente pode usar. Nós temos então duas correlações, né? Essa primeira correlação aqui vale para o número de Rayleigh 0,1 até 10 a 9, caso a temperatura seja constante, que é o nosso problema. Aqui eu tenho de 10 a 9 a 10 a 12, então nós estamos dentro dessa faixa de 1,1, 2,18, né, vezes 10 a 10, está dentro dessa faixa aqui, para a temperatura constante, né? Então eu posso usar essa equação aqui. Vamos substituir aqui. Eu não vou copiar essa equação, né? Porque ela é bem grandinha, né? Então, facilitar a nossa vida, eu vou só substituir aqui os nossos dados, né? Eu tenho aí, então, o Nusselt vai ser 0,825 mais 0,387, 2,18 de 10 a 10. Isso aqui é elevado a 1 por sexto, dividido por 1 mais 0,492, dividido por 0,7296. Elevado a 9 sobre 16. Fecha aqui, elevado a 8 sobre 27. Fecha aqui ao quadrado, né? Eu acho que essa equação não cabe na calculadora. Então, assim, minha calculadora aqui tem um limite de caracteres. Eu vou fazer primeiro esse que está aqui no numerador. Ficamos com 1 mais 0,492 0,492 dividido por 0,7296 elevado a 9 dividido por 16, fecha, elevado
8/27. Encontrei esse valor. Então, agora eu tenho a parêntese, ponto 825, mais ponto 387, vezes 2,18, expoente a 10, elevado 6, dividido pelo resultado anterior, isso tudo elevado ao quadrado. Então, eu achei um número de Nusselt aí de 763,6, 763,36, né? 6. Então, só uma conferida aqui. Tem muita chance de errar, né? Dividido por 7,296, elevado a 9 sobre 16. Isso tudo elevado a 1 aqui. 7,85, 387, 218, 10 a 10, elevado a 1 sobre 6, dividido aí pelo... Isso mesmo. Certinho. Bom, o número de Nusselt a gente sabe que ele pode ser calculado como H vezes o comprimento característico dividido pelo K. Eu posso, então, colocar o H em evidência. Será o Nusselt vezes o comprimento característico sobre o K. Temos, então, 763,6 vezes o comprimento característico, que é 1,7, dividido por o K, que vale 0,02551. Na verdade, eu isolei errado, né? Meu H é Nusselt vezes o K dividido pelo comprimento característico, que é 763,6 vezes 0,2551 dividido por 1,7. Vezes... Aqui faltou um zero, né? 3,7 6 vezes 0,2551 e 0,7. Eu achei aqui um H de 11,46. O watt, metro quadrado, Kelvin. Ele pede para a gente calcular o calor, né? Então o calor vai ser o H vezes a área vezes TS menos T do infinito. Bom, a área de um cilindro, o H então é 11,46. A área de um cilindro é πdl, né? Então π vezes o diâmetro, que é 0,3 metros, vezes L, que é 1,7 metros. Temperatura da superfície, 34, menos temperatura do ar, 16. Nossa, fonte de calor aqui será 11,46 vezes π, 0,3 vezes 1,7 vezes 34 menos 16. 330,5 watt, né? Esse é o calor por convecção, né? Evidentemente, nós vamos ter também calor por radiação. As normas de conforto térmico, né, falam que uma pessoa em repouso, né, ela libera aí a ordem de 650 watts. Então, o valor aí está bem coerente, né? Uma vez que a gente tem que levar em consideração ainda perda por radiação, né? E normalmente essas normas aí utilizam valores com uma margem de segurança. Então, resultado aí bem coerente. Ok? Bom, até o próximo vídeo.